Para finalizar a nossa série de vídeos sobre reforma da Previdência, eu estou aqui novamente com a doutora Júlia Braun Batista, que é advogada e especialista em direito previdenciário, para falar um pouquinho sobre as regras de transição. Eu sou a Gabriela Keller, do setor de pós-graduação do CEISC, e este é o nosso quadro Fale com o Especialista. Doutora Júlia, seja bem-vinda novamente. Te pergunto então, para iniciar o nosso bate-papo, quais são as regras de transição que serão aplicadas agora? Bom, para quem não tinha ainda direito adquirido, ou seja, para quem ainda não tinha alcançado todos os requisitos para se aposentar até o dia 12 de novembro de 2019, que é um dia antes da entrada em vigor da emenda constitucional número 103, vai ser aplicada a regra de transição. Então, a regra de transição funciona mais ou menos assim. Para quem já estava no mercado de trabalho, para não ter que se aposentar na regra definitiva, vão existir transições. A lei vai ser mais leve com este segurado para ele conseguir alcançar os requisitos dele. Ele não vai se alcançar na expectativa que ele criou antes com a lei antiga, mas ele vai poder, não vai também ter que se aposentar lá na regra nova, ele vai ficar nesse meio do caminho. E a gente tem várias regras de transição em vigor. O planejamento previdenciário vai ser mais do que nunca o mais importante produto que um escritório de advocacia previdenciário vai vender. Porque o planejamento previdenciário vai ser determinante para estimular o valor, instigar o valor dessa aposentadoria. Então, às vezes, a gente tem um segurado que pode se aposentar numa data X com um valor, e se ele se aposentar um ano depois, ele pode dobrar a renda dele. Então, o advogado previdenciário vai ser muito importante nesse momento de escolha, porque a gente diz o melhor benefício nem sempre é o mais antecipado. E isso depende muito da história de cada um, porque dependendo do contexto social e da própria vida laborativa desse segurado, ele pode estar exausto, não aguenta mais trabalhar. E aí não é o valor que importa para ele, e sim a qualidade de vida dele. Ou um segurado que efetivamente está com tudo em dia, tem o trabalho dele, tem um ambiente bacana de trabalho, ele não tem essa urgência em se aposentar, e ele pode fazer essa escolha, essa opção de escolher outra regra de transição que lhe tenha um valor mais agradável para a terceira idade, que é o momento que ele realmente vai precisar estar na inativa. Então, tem essas várias regras de transição e tem muitos questionamentos que vai virar provavelmente processo judicial e tudo mais. A começar pelas regras do pedágio. Tem uma das regras de pedágio que se discute, mas quem já tinha direito adquirido antes vai entrar em regra de transição, não vai, pode escolher. Eu tenho entendimento, assim como eu sei de vários advogados e doutrinadores da área, de que a regra de transição é uma escolha. Então, mesmo que a pessoa tenha direito adquirido antes do dia 12 de novembro, se a regra de transição é mais vantajosa para ela, não teria por que ela não se enquadrar. Mas tudo ainda, como a lei acabou de entrar em vigor, tudo é muito incerto, a gente não tem ideia de como vai acontecer. Então, a primeira e mais simples regra de transição é para quem estava 2 anos de se aposentar por tempo. Então, homem que tinha até o dia 12 de novembro de 2019, 33 anos de contribuição, e a mulher, 28 anos de contribuição. Estavam há 2 anos de se aposentar, vão pagar um pedágio de 50%, ou seja, se faltava 1 ano para ele se aposentar, ele vai trabalhar esse 1 ano e mais 6 meses, que é o pedágio que ele vai pagar para poder se aposentar. Regra de cálculo muda bastante, porque antes ele se aposentaria com a média das 80% maiores contribuições e fator previdenciário, e essa regra de pedágio aplica fator previdenciário, mas aplica a média das 100% contribuições. Então, eu tenho uma regra de transição que ela é muito penosa, e aí já tem a tese de inconstitucionalidade, né? Que a regra de transição ela deveria beneficiar esta pessoa e não prejudicar. Então, ela já está pagando um pedágio adicional e ela vai ter um valor muito baixo na regra de cálculo dela. Tem uma situação importante de mencionar, tá? O Congresso, se dando conta dessas regras que já começaram a valer um dia depois da vigência da lei, já estão fazendo projetos de lei para amenizar essas regras de cálculo da transição. Então, nem sempre esse é o momento certo de encaminhar uma aposentadoria, ou pelo menos encaminhe e use as técnicas para não efetivar ela, porque talvez lá no ano que vem melhore essas regras de cálculo, tá? Então, isso tudo ainda é superficial e difícil de mensurar o que vai ou não vai acontecer. Passada essa regra do pedágio de 50%, tem a regra do pedágio de 100%.
Essa regra, sem sombra de dúvidas, é a melhor em termos financeiros. Vocês teriam o segurado que faltava um tempo para se aposentar até a entrada da lei nova, vai ter que trabalhar o dobro do tempo que faltava e ele tem que ter uma idade mínima quando ele completar esse requisito. A mulher tem que ter 57 anos de idade e o homem 60. E os professores, a professora mulher 52 e o homem 55. Nessa modalidade ele se aposenta pela média integral dele. Não tem aplicação de coeficiente 60%, mais 2. Essa regra também foi conquistada no último minuto do segundo tempo por pressão dos servidores públicos, tá? Ela também se aplica aos servidores públicos. Então, são regras de pedágio, essas duas, que precisam ser analisadas com muito cuidado. Porque se falta 5 anos para te se aposentar, nessa regra do pedágio tu vai ter que trabalhar 10, o dobro. Mas, ao mesmo tempo, a tua renda vai ser muito mais significativa. E aí tem as regras de transição por pontos, que é aqueles pontinhos 86, 96, que é a soma da idade e do tempo de contribuição, que tem requisito mínimo de tempo de serviço para conseguir essa pontuação, e ela vai crescendo gradativamente. Então, ela começa em 86 e 96, para professor e professora 81 e 91, e a cada um ano ela vai aumentando a pontuação. Então, passou um ano, aumenta a pontuação, e assim gradativamente, tá? Até ela chegar nos 100 pontos e 92 e 105, tá? Então, 100 pontos é para a mulher e o professor, 92 pontos para a professora e 105 pontos para o homem na modalidade comum. E aí, passada essa regra de transição, a gente tem a regra do tempo mais idade. A regra do tempo mais idade, ela começa para a mulher aos 56 anos de idade e para o homem aos 65. Para professor, sempre reduzindo 5 anos em relação a essa idade mínima. Esse tempo, essa idade mínima, ela vai aumentando 6 meses a cada ano. Então, lembrando que tem que ter o tempo mínimo de contribuição, que é 30 anos homem, 35 mulher e professores também, 5 a menos, tá? Então, o certo é fazer uma tabelinha no Excel, que seja, ou assinar esses programas de cálculo e ver qual é a regra que o teu segurado vai conquistar antes e calcular qual é o valor de aposentadoria. Também tem a transição da própria aposentadoria por idade, que ela já não vai valer de todo no dia seguinte com as suas regras novas, ela tem uma transição até ela chegar, a mulher dos 60 até os 62 anos, então ela vai aumentando meio ano de idade a cada ano, e o homem, por tempo de contribuição também, vai aumentando meio ano a cada ano. Lembrando que o homem que já entrou no regime geral da Previdência, já contribuiu, seja como autônomo ou como empregado, antes da reforma, tem garantia de se aposentar só com 15 anos de contribuição, tá? Na regra antiga. Então, a gente tem todas essas situações. E a transição para a aposentadoria especial, que é aquela aposentadoria para quem trabalha com agentes nocivos, que praticamente é uma piada dentro da área da advocacia, porque a transição é maior do que o tempo mínimo, do que a idade mínima da regra fixa, que ela é por pontos também, né? São 66 pontos para a aposentadoria do minerador, dos 15 anos, né? 76 pontos para a aposentadoria por 20 anos e 86 pontos para a aposentadoria com 25 anos. Então, a idade mínima para se aposentar, nesse caso, ficaria até maior do que a regra fixa. Então, em geral, são essas as regras de transição que já estão em vigência, né? A gente já está aplicando lá no escritório para quem faltava pouquinho tempo disso. E mudou muito a regra de cálculo. Então, é bom ficar atento aí que vai vir alteração legislativa no ano que vem para escolher o melhor benefício para o cliente. E para finalizar, então, quais tu consideraria os principais impactos na vida do trabalhador com essas regras de transição? O principal impacto é que ele vai trabalhar muito mais, ele vai ficar muito mais tempo no mercado de trabalho para conseguir uma renda justa. E existe todo o impacto social de pensões por mortes em valores extremamente baixos, ou de pessoas que trabalham desde cedo e não vão conseguir se aposentar de forma antecipada, que vão estender. Então, a gente tem um público mais pobre que trabalha em atividades braçal, atividades muito dificultosas, que exigem um condicionamento físico mais forte, e dificilmente alguém vai continuar contratando essas pessoas até os 60, 65 anos de idade. Então, quando eu coloco uma idade mínima como requisito obrigatório de qualquer aposentadoria, eu estou exigindo que qualquer trabalhador continue trabalhando até aquela idade. E aí vem a questão, por mais que ele tenha condicionamento físico e saúde para ficar trabalhando durante todo esse tempo, será que os empregadores vão aceitá-los? Porque a gente tem um índice baixíssimo de contratação já acima de uma certa idade. Então, possivelmente, as pessoas não vão conseguir se aposentar. E a aposentadoria por invalidez e auxílio-doença vão virar benefícios que vão ser extremamente requeridos.
E a própria aposentadoria por invalidez também tem mudança na regra de cálculo. Então, vão ser aposentadorias por invalidez também mais baixas. Então, vai ser uma terceira idade que vai precisar de um cuidado muito especial. Então, com essa esclarecedora explicação da doutora Júlia, nós encerramos nossa série de vídeos sobre reforma da Previdência. Doutora Júlia, te agradeço muito a tua participação aqui no nosso quadro, falando sobre esse tema tão importante. Agradeço imensamente o convite para estar aqui participando, vou estar sempre à disposição da CEISC, uma instituição que eu admiro muito, e obrigada pela receptividade de todos vocês. Se você não conseguiu conferir os outros vídeos dessa série, confira no nosso canal, não esquece de deixar o teu like e comenta embaixo tuas principais dúvidas, opiniões sobre o tema e quais os temas que você gostaria de ver sendo tratados no nosso quadro. Esse foi o quadro Fale com o Especialista.